Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 29 de maio, temos então o resultado da Cimeira dos Presidentes e aparentemente temos um novo candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 29 de maio. No dia 29 de maio de 1950, o nosso Benfica deslocava-se até Ovar. Semanas antes, um grande incêndio tinha destruído a sede da Associação Desportiva Ovarense. E assim sendo, o Benfica foi o primeiro clube a mostrar-se solidário. Organizou assim um jogo amigável frente à Ovarense e todo o dinheiro recaudado foi assim para fundo comunitário, para que a Ovarense pudesse construir uma nova sede. O jogo decorreu dentro das maiores normalidades e em ambiente de clima festivo. E o nosso Benfica acabou mesmo por superiorizar por um contundente 4-1. No final, a direção da Ovarense ofereceu uma salva de prata ao nosso clube. E os adeptos locais, que tinham recebido os jogadores do Benfica com pétalas de flores, acabaram por oferecer uma taça ao clube encarnado. E o Benfica uma vez mais mostrou que é muito mais do que um clube de futebol. É também uma entidade social. E agora, ainda antes de irmos ver as nossas capas, quero recordar que esta tarde estaremos em direto a partir das 6 da tarde no Zona DRS, que é o nosso podcast sobre Fórmula 1, onde estarei uma vez mais eu, o Pedro e o Rodrigo a fazer o rescaldo desse grande prémio do Mónaco que aconteceu no fim de semana passado. Falaremos de toda a atualidade da Fórmula 1 e faremos também o rescaldo, aliás, a antevisão do grande prémio do próximo fim de semana, que é assim o grande prémio do Barcelona. Por isso, se és amante do desporto automóvel, em particular da Fórmula 1, já sabes, hoje vem acelerar connosco a partir das 6 da tarde aqui no Terceiro Anel no Zona DRS. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Varela acerta a renovação. O médio argentino está garantido no Dragão até 2030 e a cláusula só para 75 milhões de euros. Entretanto, Gabriel Veiga pode custar 17 milhões de euros e está pendente pelos bónus. E o protocolo do CAR, assinado hoje em Gaia. Temos ainda aqui a Sara Sampaio a mostrar as novas camisolas do Dragão. E está então, afinal, parece que Gabriel Veiga não vem a custo zero e vai custar uma pipa de massa. Falta ainda encontrar a fórmula para convencer o clube árabe a libertar um jogador que há bem pouco tempo custou uma pequena fortuna. Ainda aqui no Sporting, é um ruído que vende o desespero. Frederico Varandas ironiza sobre a queixa e defende Mateus Reis. Já Rui Borges já pensa na próxima época. Vai ser mais difícil do que esta. Ainda aqui na Liga, André Vilas-Boas quer o fim da Taça da Liga. O presidente portista defende a redução das equipas na Primeira Liga e interpelou Rui Costa pelos direitos televisivos. Aqui está então o tal confronto que eu estava a falar no início do vídeo, que se deu ontem na Cimeira dos Presidentes. O único interesse de André Vilas-Boas não tem a ver com a arbitragem ou com as quesilhas do Benfica e do Sporting, mas sim em que aqui se pode afetar a centralização dos direitos televisivos. Ainda aqui no Braga, Carlos Vicente oficializado. O substituto de Carvalhal já trabalha no Minho. Ainda aqui na Liga Conferência, Chelsea arrasa Betis. Pedro Neto presente na conquista europeia. E no ténis, em Roland Garros, vitória histórica. Borges bate o gigante Ruud. E temos por isto aqui em perspectiva, Ruud é o número 8 do mundo. E cai assim às mãos do tenista português. Por isso aqui desde este humilde canal, os meus parabéns ao nosso tenista e só espero que chegue bem longe neste grande slam. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Rivais de Manchester pensam em Trubi. O City e o United equacionam a compra do guarda-redes. E entretanto, Carreras próximo do Real Madrid. Já esteve próximo, já esteve longe, agora já não se falava há uns dias. Agora voltamos à carga então a falar do Carreras. Mas hoje temos também ainda de aperitivo o Turbin, com que então o Manchester City e o United estão a pensar em comprar Turbin. Ai, sinceramente, eu vivo aqui em Inglaterra e não vi nenhuma notícia a informar que quer United ou City estivessem interessados em Turbin. E daquilo que eu sei do Real Madrid, pelo menos é o que falam os insiders, estão mais preocupados em contratar um médio centro, tal e qual como eu falei ontem no prolongamento. Agora sim, vamos então ver os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record.
Ameaças de morte. Mateus Reis refugia-se no Brasil para proteger família. O defesa ia passar o verão em Portugal, tem a mulher grávida e viaja nas próximas horas. Recebeu mensagens de que o filho seria raptado. E a decisão foi tomada em conjunto com o Sporting. Entretanto, Varandas ataca o Benfica e diz que é o ruído do desespero. Já o Chelsea e a Juventus são donguiocas. Frank Israel estará de saída e Rui Borges diz que na próxima época será ainda mais difícil. E é assim, meus amigos, como é evidente, eu não faço ideia se o Mateus Reis recebeu ou não ameaças de morte, mas aqui parece-me que querem fazer a beatificação aqui do santo do Sporting. Em primeiro lugar, se houve ameaças, são sempre condenáveis e eu sou completamente contra esse tipo de falcatruas, esse tipo de ameaças, esse tipo de coações, tudo aquilo que possa implicar violência verbal ou violência física, eu sou claramente contra e já o disse várias vezes aqui no canal. Mas daí a ter que se refugiar no Brasil, meus amigos, nem que estivéssemos a falar, que estivéssemos em 1800. Hoje em dia, os jogadores de futebol ganham uma autêntica pipa de massa. Podem contratar segurança privado, vivem em mansões de luxo. Vão-me dizer o quê? Porque agora houve ameaças nas redes sociais, o jogador tem que fugir para o Brasil. Oh, meus amigos, ameaças nas redes sociais aos jogadores é o que os mesmos mais sofrem. Os do Porto, os do Benfica e os do Sporting. E eu nunca vi nenhum jogador ter que se refugiar noutro país qualquer, meus amigos. Isto, como é evidente, agora é aqui a prensa da Média Livre a tentar ensalçar o coitadinho do Mateus Reis. Vai ter que ficar fechado no Brasil durante o verão todo. Não vai poder estar em Lisboa. Ai, meus amigos, isto é mesmo só para vender jornais. Ainda aqui no Porto, Gabri Veiga a 10 milhões de euros de distância. O Futebol Clube do Porto dá 14 milhões de euros e o Al-Ahly Jeddah quer 24. E, entretanto, nasce o centro de alto rendimento. Aqui ainda no hóquei em patins, Leões e Águias entram a vencer. O Sporting ganhou por 3-2 ao Porto e o Benfica por 4-3 ao Hóquei de Barcelos. E ainda aqui no ténis, Nuno Borges faz história. Bateu o top 10 mundial. E agora sim, vamos então ver um novo destaque do nosso Benfica. Rui Costa e Lage discutem o futuro. Vão reunir-se para preparar 2025-26. E entretanto, Noronha e a arbitragem no Jamor diz o mesmo, foi uma vergonha. Aqui relativamente a esta reunião, tal e qual como eu já o tinha dito no último live, que quando estava a falar com o Hugo e com o Almeida, que eles estavam a falar que teoricamente Lage iria encontrar-se com o Presidente, eu disse que essa reunião só iria dar-se no final desta mesma semana, onde vão falar então se há condições para o técnico setubalense continuar à frente dos encarnados, não só para o Mundial de Clubes, como também para a próxima temporada. Relativamente aqui às palavras de Noronha Lopes, como é evidente estou de acordo, mas volto a reiterar, não foi apenas pela arbitragem que o Benfica perdeu o jogo no Jamor. Da mesma forma que não foi apenas nesta final da taça que o Benfica se sentiu prejudicado. Agora, porque é que só há comunicado nesta altura do campeonato, quando tudo está assim acabado e perdido? Isso é uma pergunta que vocês têm que se fazer a vocês próprios e tentar perceber qual é a grande finalidade desse mesmo comunicado. Agora sim, vamos então ver o destaque do último Jornal Desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. É o ruído do desespero. Frederico Varandas reage à posição do Benfica após a final da taça. Entretanto, Vilas Boas questionou Rui Costa sobre a centralização dos direitos televisivos. Rui Borges inspira nome de Tasca em Mirandela. É assim, pois há uma tasca agora com o nome do Rui Borges. É normal, agora será o herói da terra, como é evidente, ainda para mais, num Sporting que já não ganhava há imensos anos. Uma dobradinha. Como o obreiro do Bi e da dobradinha uniu o plantel a meio da época. E entretanto, aqui no ténis, Nuno Borges brilha em Paris, com uma vitória sobre Casper Ruud no Roland Garros. Nunca um tenista masculino português tinha atingido a terceira ronda num grande slam e derrotado um top 10 do ranking ATP. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Gonçalo Paciência aprova Gabri Veiga. E na Liga Conference, Betis 1, Chelsea 4. Reviravolta sem margem para dúvidas. E agora sim, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso glorioso e mais um dos assuntos que eu tinha tratado na introdução do vídeo. Mauro Xavier anuncia no verão a candidatura à presidência. O gestor de 47 anos
espera pelo Mundial de Clubes e pela publicação do regulamento eleitoral. Entretanto, Noronha Lopes apresenta-se a 5 de junho e Marco Galinha põe-se de fora da corrida, mas diz que o tempo de Rui Costa terminou e Belotti pode continuar. E aqui sobre as palavras do Galinha não vou comentar, como é evidente, para já não é um candidato à presidência do Sport Lisboa Benfica e como tal não vou dar o trabalho de comentar estas suas palavras. Relativamente a Noronha Lopes, já o falámos no dia de ontem, e relativamente a Mauro Xavier, enquanto for tudo assim uma conjuntura, não vou comentar, a partir do momento em que o mesmo oficializar a sua candidatura, quer seja através das redes sociais, quer seja realmente na cerimónia de apresentação da candidatura, irei dar a minha opinião sobre o seu projeto, tal e qual como fiz sobre João Diogo Manteigas, tal e qual como irei fazer sobre João Noronha Lopes. Sobre Belotti, continuar ou não? É assim, é complicado. Não é que tenha feito uma grande temporada ao serviço do Benfica, falta ainda um Mundial de Clubes e falta ver como é que seria então este negócio. Estou a falar não só do salário, mas também da contrapartida financeira que o Benfica teria de pagar ao Como, por um jogador que já tem mais de 30 anos e neste momento não é preponderante no plantel de Lages. É assim, está feita então aqui a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque no nosso Benfica vai ainda para esta cimeira de presidentes e para a contestação que Rui Costa tem sido alvo por parte do Sr. Varandas, que eu também não vou comentar aqui as palavras do Sr. Varandas, pois isso é o que ele quereria, com certeza, que lhe tivéssemos a dar palco. Toda a gente sabe perfeitamente que o Benfica não perdeu apenas pela arbitragem, mas sim que a arbitragem foi vergonhosa e também tendenciosa. Mas enfim, isto é o futebol que temos, é o futebol que merecemos. E o Benfica está agora a pagar a fatura de ter andado o ano inteiro de mão dada, quer com as instâncias que regulamentam o futebol português, quer também com o seu vizinho de Alvalade. É assim, está feito então o vídeo. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que esta tarde estaremos em direto a partir das 6 da tarde no Zona DRS, o nosso podcast sobre Fórmula 1, onde estarei eu, Pedro e o Rodrigo a fazer o rescaldo do Grande Prémio do Mónaco. Falaremos também da atualidade da Fórmula 1 e, como é evidente, faremos a antevisão do Grande Prémio de Barcelona, que vai decorrer no próximo fim de semana. Por isso já sabes, a partir das 6 da tarde, vem acelerar connosco no Zona DRS. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já estás para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!